Amanhã, dia 7, quarta-feira, às 10 horas, é preciso que todos os servidores públicos, civis e militares estejam ocupando as galerias para pressionar, né, a legítima pressão democrática pela aprovação das emendas. Vou ler para vocês. A polícia, o outro funcionário, contou que durante o trabalho, uma pedra bateu em seu joelho e ele foi procurar atendimento médico, deixando o Arnaldo sozinho. Segundo a testemunha, ele disse para o idoso, o senhor Arnaldo, que não precisava se preocupar em terminar de roçar o lote, já que ele voltaria no dia seguinte para acabar o trabalho. O homem afirma que pediu para o Arnaldo apenas recolher o mato que havia sobrado. Bom, nós estamos falando, então, de pessoas idosas que mexem com roçadeira e que recebem menos de salário mínimo como remuneração, porque não tem complementação, não tem auxílio alimentação, não tem auxílio de nada. Essas condições de trabalho, né, a que são submetidos servidores estaduais. Tem vários profissionais da educação aqui. Foi muito doloroso ver essa notícia. É doloroso para mim trazer essa notícia ao debate aqui. Mas eu preciso trazer porque é a forma de demonstrar quem são essas pessoas quando nós dizemos que recebem menos de salário mínimo como vencimento básico. São pessoas que fazem pequenos reparos na escola. O tanto que o Estado passou a economizar, inclusive, quando incluiu essa função para a contratação de auxiliares de serviço da educação básica. É difícil explicar que nós estamos, durante quase 30 dias, tentando convencer o governo a ter uma regra sobre salário mínimo no Estado. Olá, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha, pessoal, aprovada aí, tá, essa decisão do governo, né, o projeto de lei, que agora caminha, vai para plenário, para decisão em relação ao reajuste, finalmente, né, dos servidores da educação. 5,26%, hoje passou pela comissão sem nenhum problema, sem nenhum óbice. É claro que nós tivemos lá as apresentações, né, as falas dos deputados, que não deixaram passar batido essa proposição do governador Romeu Zema em relação à extensão desses pagamentos para os trabalhadores. Houve crítica, é claro que houve. Nós vamos acompanhar aqui um resumo do que aconteceu nessa audiência, por isso que eu te peço para acompanhar o canal de Educação, dá um like e compartilhar esse vídeo com todo mundo. A audiência, nós estamos assistindo agora aí o deputado Sargento Rodrigues, que teceu duras críticas ao governador Romeu Zema. E claro, o canal de Educação também quer fazer suas críticas em relação aos deputados que votaram não pelo reajuste de 5,26%, não é isso, mas que votaram contra os trabalhadores, contra as emendas indicadas pelos deputados Sargento Rodrigues, pelos deputados, deputada Beatriz Cerqueira, que pediam aí, pessoal, mais do que a valorização dos trabalhadores da educação, uma extensão desse pagamento também para a segurança pública e demais servidores. Importante deixar claro para vocês. Vamos acompanhar a fala, porque esta fala do deputado Sargento Rodrigues é importantíssima e eu quero ir fazendo comentários à medida do possível. Vamos lá, pessoal, acompanhem comigo na tela para vocês nesse momento. Nós assinamos uma emenda conjunto com a deputada Beatriz Cerqueira para os profissionais da educação e auxiliares do Colégio Tiradentes, o CTPM. Ela também foi derrotada sem emenda. O que a gente vê neste governo, deputado Zé Guilherme, é um governo que, primeiro, diz uma coisa, afirma, faz compromisso, dá entrevista, e o que vem fazendo constantemente, deputado Zé Guilherme, o governador vem falando que investe em segurança. Ontem mesmo nós tivemos uma entrega de diversas viaturas policiais para a Polícia Militar e motocicletas. Pelo menos desta vez, a matéria veio de forma correta. Emendas parlamentares, recursos de transferências e acordos. Não há investimento do governo do Estado. E quando a gente fala em investimento, deputado Zé Guilherme, nós estamos falando o mínimo de reconhecimento que o governo deveria fazer. Eu digo aqui aos profissionais de todas as áreas aqui, eu até então estava aguardando que o líder de governo, ou que o próprio presidente da comissão, recebesse sua sinalização falando assim, olha, nós vamos dar pelo menos a inflação, que é os 4,83 do ano passado. Então, eu repito, eu acreditava que o governo faria esse gesto. O gesto de dizer, olha, eu não tenho os 5,26 que está sendo estendido para a educação, mas eu vou dar pelo menos a inflação do ano passado, que é 4,3. Mas o governador
como sempre, vai às suas redes sociais e agora tem feito diversas reuniões em auditórios fechados com policiais que vão ali vigiados, bem comandados, porque não podem se manifestar num ambiente fechado, porque senão vai ser transferido e perseguido. Mas a indignação que o policial tem de todas as áreas, ela não pode ser desmentida pelo governo. Não adianta a chefe da Polícia Civil, o comandante-geral da PM, o comandante-geral do Bombeiro, o secretário de Segurança tentar colocar servidores dentro do auditório para bater palma, que a realidade do governador Romeu Zema não é essa. Há uma indignação latente, constante. E talvez o senhor vice-governador não conseguiu enxergar o tamanho dessa insatisfação de todo o funcionalismo público com o governo. E eu quero aqui fazer um apelo aos servidores. Mas um apelo, assim, de quem está aqui dia e noite defendendo essa pauta de servidores, porque corrigir salário pela inflação, primeiro, não é a favor do governador. Há uma previsão na Constituição. E os senhores e as senhoras que não são da lida jurídica, quando o constituinte originário, doutor Eli, colocou esse dispositivo lá no artigo 37, inciso 10, é aquilo que nós aprendemos na cadeira do curso de Direito, ele colocou um dispositivo que é chamado gatilho, para disparar, para que o governante dê a inflação, para que o salário dos servidores, das servidoras, não fiquem sendo corroído pela inflação e perdendo o poder de compra ao longo de anos. Não foi colocado por um acaso, porque nós estamos tratando da administração pública. Então era necessário colocar no texto. E olha onde ele está descrito. Exatamente debaixo do caput do artigo 37, que é onde fala da administração pública. Ele foi colocado, não foi por um acaso. Então o constituinte falou assim, eu vou colocar esse dispositivo, que é assegurada a revisão geral anual, para que todo ano o prefeito, o governador, o presidente, ele lembre que a inflação tem que ser dada para o servidor. Mas aqui, deputado Zé Guilherme, o seu vice-governador e o seu governador Romeu Zema, as suas excelências, tratam esse assunto como se não estivesse tratando com os servidores. Trata esse assunto, doutora Camille, como se estivesse mexendo com alguém lá que eles não devem satisfação. Então, assim, é muito triste, presidente. É muito triste a gente chegar aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e não receber uma notícia que nem mesmo a inflação, doutora Camille, o governo não mandou para contemplar as carreiras de servidores públicos. Nem mesmo o 4,83. E olha, não foi falta de assumir publicamente. Não foi falta de dizer publicamente que ele faria, que ele daria a inflação. Essa é a posição que a gente vê do governo. E eu disse aqui que faria um pedido aos servidores. E eu quero que esse pedido possa ecoar nos 4 cantos do Estado, onde é que haja um servidor público, seja ele civil ou militar, da ativa ou aposentado ou veterano. Não podemos esquecer de Matheus Simões na próxima eleição. Não podemos esquecer de Matheus Simões na próxima eleição. Nós temos que montar um exército de servidores para lembrá-lo das covardias que eles vêm fazendo com os servidores. Então esse é o apelo que eu faço aos senhores e às senhoras. Não esqueçamos de Matheus Simões em 2026. Essa covardia, ela deve ser lembrada. E os servidores têm uma capacidade enorme, enorme, cada servidor, de multiplicar essa fala. Nós temos que usar as armas que nós temos. E o voto é uma arma poderosíssima contra esse tipo de tirania, contra esse tipo de covardia praticada pelo vice-governador, porque o cérebro, foi ele que disse no podcast que as 2 parcelas da segurança pública, ele que mandou matar no peito e fala, não paga. Foi ele. Para quem não sabe aqui, foi ele, disse num podcast, não paga. Não cumpre com a palavra, não cumpre com o acordo, com a ata, com o projeto. Foi ele. E aí um tal de Igor Eto, moleque, que exerceu o cargo de secretário de governo, moleque. Moleque porque tratou a gente como moleque. Porque tratou parlamentares como moleque. E se alguém que for amiguinho dele, pega a minha fala e fala, o deputado Sargento Rodrigues chamou de moleque. Porque esse tipo de pessoa enrolou os deputados da segurança pública, 9 deputados, falando que ia resolver o problema e depois deu uma banana. Então, com uma atitude dessa, de moleque, descumpriram 2 parcelas da segurança. Depois vem o governador e fala, eu vou honrar os compromissos, que a inflação tem que ser dada. Não deu. Covardia. Covardia. Senhores servidores públicos, civis e militares desse Estado, não podemos esquecer de Matheus Simões na próxima eleição. Cada um de nós temos família.
Cada um de nós podemos influenciar o voto da nossa família, dos nossos amigos. E esse cidadão precisa ser lembrado. Mas precisa ser lembrado como alguém que praticou covardia com o servidor, deixando o servidor com o salário defasado, arrebentando o servidor vinculado ao IPSENC, aumentando taxas, aumentando contribuições, tudo de ruim. Esse governo vem praticando em desfavor de servidor. Então esse cidadão não pode ser esquecido. Esse não pode ser esquecido. E naquilo que depender desse deputado, naquilo que eu tiver de alcance no Estado, ele será lembrado por mim. Porque é covardia o que o senhor Matheus Simões e Romeu Zema vem fazendo. Presidente, o meu voto é favorável ao projeto de lei, louvável aos profissionais de educação, como sempre fui, sempre defendi e sempre defenderei enquanto estiver aqui, em qualquer hipótese, servidor público. Agora, nós vamos apresentar a emenda amanhã. A emenda será destacada amanhã. Amanhã, a emenda de 4,83, eu quero ver se o governo vai continuar com a coragem e a covardia. Nós somos, talvez, um dos poucos estados no Brasil que não tem uma regra que proteja os seus servidores de receberem menos de salário mínimo como vencimento básico. Eu tive, presidente, a oportunidade de fazer uma pesquisa com todo o país. Algumas legislações eu ainda não encontrei, mas a pesquisa que nós fizemos, 20 estados e o Distrito Federal, hoje, tem legislação que garante aos seus servidores o direito de não receber menos do que salário mínimo. Pode receber mais, né? Menos não. Então, a gente está numa situação vergonhosa de um dos poucos estados, outros eu não tenho ainda a informação da legislação, então nem quer dizer que eles praticam, né? Quer dizer que a gente ainda não encontrou legislação. Corre-se o risco de nós sermos o único estado do país que ainda pratica a vergonhosa situação de pagar aos seus servidores menos do que salário mínimo como vencimento básico. Eu vou pedir licença de vocês para compartilhar uma informação que está no perfil da Itatiaia como notícia. É uma notícia, acho que é de ontem, e quero, inclusive, prestar solidariedade à comunidade escolar da Escola Estadual Professor Bolívar de Freitas, que é do bairro Jardim Guanabara, em Belo Horizonte. Notícia que está no Instagram da Itatiaia vai nos contar que, na última sexta-feira, uma pessoa querida, pessoa idosa, contratada pelo Estado como ASB, auxiliar de serviços da educação básica, é o senhor Arnaldo, de 62 anos, foi encontrado morto dentro da escola. Eu quero deixar minha solidariedade à comunidade, à família e aos amigos, que é uma notícia muito triste, e, de acordo com a notícia que está aqui, vou ler para vocês. A polícia, o outro funcionário, contou que, durante o trabalho, uma pedra bateu em seu joelho e ele foi procurar atendimento médico, deixando o Arnaldo sozinho. Segundo a testemunha, ele disse para o idoso, o senhor Arnaldo, que não precisava se preocupar em terminar de roçar o lote, já que ele voltaria no dia seguinte para acabar o trabalho. O homem afirma que pediu para o Arnaldo apenas recolher o mato que havia sobrado. Bom, nós estamos falando, então, de pessoas idosas que mexem com roçadeira e que recebem menos de salário mínimo como remuneração, porque não tem complementação, não tem auxílio alimentação, não tem auxílio de nada. Essas condições de trabalho, né, a que são submetidos servidores estaduais. Tem vários profissionais da educação aqui. Foi muito doloroso ver essa notícia. É doloroso para mim trazer essa notícia ao debate aqui. Mas eu preciso trazer porque é a forma de demonstrar quem são essas pessoas quando nós dizemos que recebem menos de salário mínimo como vencimento básico. São pessoas que fazem pequenos reparos na escola. O tanto que o Estado passou a economizar, inclusive, quando incluiu essa função para a contratação de auxiliares de serviço da educação básica. É difícil explicar que nós estamos, durante quase 30 dias, tentando convencer o governo a ter uma regra sobre salário mínimo no Estado. Porque o governo, convidado para fazer o debate em audiência pública, não apresentou nada. Não apresentou uma informação. E aí eu quero contar que, além dos profissionais da educação, nós temos várias outras situações que recebem menos de salário mínimo. E acho importante ter focado, presidente, pelo menos o nosso mandato focou muito nesse debate, durante as discussões agora, porque são pessoas invisibilizadas, como o seu Arnaldo, e como tantas outras pessoas idosas que estão prestando serviço nas nossas escolas estaduais, porque quem visita a escola, gente, vai encontrar muitas pessoas idosas.
trabalhando como auxiliar de serviço de educação básica, recebendo menos do que um salário mínimo. Eu preciso também contar que o desconto dessas pessoas esse mês aumentou. A tragédia não é pouca, não. Né? Porque recebe menos de salário mínimo. Eu sei porque eu visitei a escola essa semana, inclusive, estava conversando com as ASBs. As pessoas recebem menos de salário mínimo. E o desconto que eu votei contra, né? O governo pretende tirar 500 milhões de reais do contra-cheque dos servidores em 2025 para reformular o IPSENG. Quem vai pagar essa conta dos 500 milhões integralmente? Os servidores. As informações são técnicas, foram fornecidas à Assembleia. O desconto começou esse mês. Então, a ASB, que eu encontrei hoje, essa semana, visitando escola estadual, além dela receber menos do que salário mínimo, o desconto do IPSENG, no caso dela, dobrou. Então, vocês imaginam, um auxiliar de serviço que não ganha salário mínimo, teve como desconto, só por estar no IPSENG, quase R$200. Faz a conta do que sobra para ela. Tira aí, se ela não morar pertinho da escola ou em condições de ir a pé, tem o transporte. Não é? E muitas pessoas se deslocam por longos trajetos a pé, porque não tem dinheiro para pagar a passagem. Nós estamos falando dessas pessoas. E se nós não tivéssemos focado, elas talvez continuariam invisíveis, né, num debate sobre reajuste, que já está abaixo do que o MEC determinou, que o Ministério da Economia, os dois determinaram, né, do reajuste do piso, mas eram pessoas completamente invisibilizadas. Meu tempo está acabando, mas no meu próximo encaminhamento eu vou compartilhar os outros cargos de outras secretarias que também estão recebendo abaixo de salário mínimo, porque a situação é vergonhosa para o Estado. Nós tivemos a oportunidade de pegar no portal da Transparência do Estado dados que estão atualizados em 30 de abril de 2025, os dados relativos a isso que eu estava conversando, salário mínimo. Então, hoje, de acordo com o portal da Transparência do Estado, são 62.703 servidores com faixa salarial até um salário mínimo. Vou repetir. São 62.703 servidores que recebem menos do que um salário mínimo. Destes, que podem ser por vários motivos, mas que não deixa de existir uma precarização, pouco mais de 16 mil são professores, mais exatamente de 16.682, que possivelmente ou começaram a receber no Estado sem ter completado todo o mês de trabalho, ou têm uma jornada inferior a 24 horas semanais. Essa situação é gravíssima, porque são servidores contratados pelo Estado, que muitas vezes não tiveram a oportunidade de ser nomeados num cargo completo e que têm salário inferior a salário mínimo. Destes, nós temos cerca de 38 mil auxiliares de serviço da educação básica, como o senhor Arnaldo, que eu citei aqui, morreu com 62 anos de idade, como as auxiliares de serviço que eu encontrei na escola, uma escola que visitei essa semana aqui em Belo Horizonte. Mas nós temos, de acordo com o retrato lá do portal da Transparência do Estado, quase 200 servidores da FEMIG. O Estado remunera profissionais da saúde abaixo de salário mínimo. Servidores da saúde, abaixo de salário mínimo. Da Fundação Hemominas, são quase 400 servidores que recebem abaixo de salário mínimo. De acordo com o portal da Transparência, são 1.899 servidores que estão lá na Polícia Civil, com vencimento básico, que recebem salário abaixo de salário mínimo. Do portal da Transparência do Estado, dados de 30 de abril deste ano. Da Secretaria de Planejamento e Gestão, são quase 2 mil servidores. Estou vendo sindipúblicos aqui. São quase 2 mil servidores, menos de salário mínimo. Secretaria de Educação, eu já falei. A UENG, estou vendo a do UENG aqui. Né? A do UENG, ou seja, carreiras relacionadas ao ensino superior. São quase 200 servidores que, no portal da Transparência de abril desse ano, receberam menos do que um salário mínimo. Eu tenho, presidente, o quadro completo, porque ainda tem a Secretaria de Saúde, tem na Secretaria do Meio Ambiente, tem na Secretaria de Justiça e Segurança Pública, tem na Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, tem na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, tem na Secretaria de Governo, tem até na Ouvidoria Geral, gente, tem na Polícia Militar de Minas Gerais, tem na Secretaria de Cultura e Turismo, tem na Secretaria de Agricultura, tem na Secretaria de Fazenda, tem até na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Tem na Fundação do Meio Ambiente. Tem na Fundação do Meio Ambiente. Tem na Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. Tem na Fundação Helena Antipoff. Tem na FUNED. Tem na Fundação João Pinheiro. Tem no IEFA, no IGAM, no IMA. Tem no IPSENG. E posso continuar aqui, porque a gente fez uma pesquisa muito robusta. Então, é preciso que a gente devolva para a sociedade mineira algo melhor do que simplesmente chancelar o projeto de lei do governo com
uma atualização inferior ao estabelecido pelo MEC Ministério da Economia para os profissionais da educação. Nós estamos fazendo essa batalha neste projeto porque o governo informou que não enviará mais projeto. O governo já informou que aos servidores públicos não será dada a recomposição. Então, por isso que a gente tem que fazer a disputa neste projeto de lei. Porque se nós não fizermos a disputa apresentando emendas, mesmo que sejam autorizativas, que são os casos dos reajustes, do funcionalismo, da segurança pública e a questão do salário mínimo, nós não temos onde disputar essa pauta. Nós fizemos, os únicos deputados que fizeram debate sobre isso foram os deputados da oposição. Nós realizamos audiência pública, deputado da oposição e Sargento Rodrigues. O deputado Sargento Rodrigues tratou da recomposição da segurança pública na Comissão de Segurança Pública. Nós fizemos o debate sobre salário mínimo, fizemos o debate sobre a educação e o não pagamento do piso da educação. Eu já fiz esse debate várias vezes, nós não conseguimos avançar com o governo. A gente vai ter apagão no serviço público do Estado. A educação é uma realidade que eu conheço de cor, mas outras realidades eu busco conhecer, eu estudo. Como é que nós vamos explicar à sociedade belo-horizontina que os pareceres que autorizam mineração na Serra do Curral são de consultoria externa? Ou na Serra do Brigadeiro, ou na Serra do Rola Moça. No parque, nós fizemos um debate importantíssimo hoje de manhã sobre o Parque Rola Moça. Por quê? Porque você não tem servidor, porque você não tem carreira, porque o objetivo é você ir diminuindo o Estado. Como é que você explica que quando você precisa de um atendimento na delegacia, não vai ter servidor para fazê-lo? Como é que você explica que a demora no IML é cada vez maior? Como é que você explica que não tem psicólogo para atender as vítimas de violência sexual? Porque isso é uma realidade, não é não? Eu me lembro, segurança pública tem sua representação, mas isso não impede que eu conheça a realidade, porque nós debatemos isso em audiência, quando pedimos a nomeação de servidores de concurso da Polícia Civil. Como é que você explica que hoje o Estado faz concurso público e as vagas não são preenchidas, como o último concurso da educação, que divulgou 18 mil vagas e só 9 mil foram preenchidas? Você não tem carreira. Você não tem salário, você não tem carreira. Então, a gente precisa fazer a disputa da pauta. Como é que você... Olha só, a Assembleia, no seu conjunto, aprovou uma mudança no IPSENG, que vai gerar 700 milhões de reais para o governo do Estado, dos quais pouco mais de 500 milhões está saindo do contra-cheque do servidor. Se eu perguntar para os IPSENG o que é que melhorou no IPSENG esse ano, não sei se vocês vão ter uma boa resposta para me dar. Não tem carreira, concurso público, mesmo que você passe, não tem nomeação, quem vai receber os salários que hoje são ofertados na carreira do IPSENG? Que amanhã a emenda, tratando apenas da inflação do ano passado, 2024, da ordem de 4,83, o governo tem um mínimo de sensibilidade para acatar essa emenda. Eu quero aqui fazer, na verdade, convocar todos os servidores, tanto civis e militares, para que possam lotar as galerias do plenário amanhã, às 10 horas da manhã, para acompanhar a votação do PL 3503, que trata aqui de uma parcela de recomposição dos profissionais de educação, onde nós teremos a emenda que será destacada em plenário. Então, vou repetir aqui, nós estamos convocando todos os servidores civis e militares amanhã, às 10 horas da manhã, para lotar as galerias do plenário, para que a gente possa, de forma democrática, pressionar para a aprovação das emendas que lá serão destacadas. É muito triste, presidente. Confesso a Vossa Excelência que é muito triste a gente não ver o governo mover uma palha. A gente não vê sensibilidade alguma. E olha, não é por falta de ter superávit positivo. Porque no dia 31 de janeiro deste ano, o governo veio a público com toda pompa, e falou, olha, nós fechamos pelo 3º ano consecutivo com superávit. Então, o superávit, com o fechamento do último quadrimestre de 2024, é da ordem de 5,178 bilhões. Ou seja, 5 bilhões 178 bilhões de superávit. E aí, quando a gente apresenta, doutor Eli, uma emenda dessa natureza, não tem dinheiro. Mas espera aí, gente. Acabou de falar que tinha mais de 5 bilhões de superávit. Então, o que a gente percebe é que o governo, sempre utilizando de redes sociais para implantar cortina de fumaça, dizer que não tem dinheiro. Uma hora comemora, faz um alarde, tantos por cento investido na educação, tantos por cento da saúde, tantos por cento da infraestrutura, está lá, está no Instagram dele, está tudo lá. E aí, na hora que a gente fala assim, reconhece aqui, valorize, dê ao servidor aquilo que é de direito, simplesmente desaparece do mapa. Desaparecem do mapa. Então, presidente, a gente percebe aqui qual é a orientação de governo, é a orientação para derrubar as emendas, mas eu quero deixar aqui novamente alertado a todos os servidores. Amanhã essas galerias precisam estar lotadas
para acompanhar a votação final de segundo turno, às 10 horas da manhã. Amanhã, dia 7, quarta-feira, às 10 horas, é preciso que todos os servidores públicos, civis e militares estejam ocupando as galerias para pressionar, né, a legítima pressão democrática pela aprovação das emendas.